Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Estou aqui com esse PDF em inglês, ok? Com 523 páginas. É um documento que está aí na internet, eu consegui, falando sobre o boicote das uvas em 1965, onde houve nos Estados Unidos, na Califórnia, naquela região lá, o boicote das uvas, muito conhecido na época, onde alguns trabalhadores estavam reivindicando melhores salários, assistência médica, enfim. E uma das pessoas entrou em contato com o sindicato, na pessoa do senhor César Chaves e Dolores Huerta, pedindo ajuda. E o que aconteceu? Aconteceu que em 1969 houve esse grande movimento chamado boicote das uvas, onde ele atingiu até a parte religiosa, todos religiosos, católicos, judeus e testemunhas de Jeová. Isso mesmo, testemunhas de Jeová. Elas estiveram também junto nesse movimento chamado o boicote das uvas. Tem essa parte que já está sublinhada aqui, eu quero que vocês entendam o que aconteceu. Olha lá. Quando milhões de americanos pararam de comer uvas em apoio dos trabalhadores agrícolas. O que tem a ver com as testemunhas de Jeová? Tudo. Por quê? Porque naquela época, em 69, existia a fazenda da Torre de Vigia. E a fazenda da Torre de Vigia, ela produzia alimentos para a família de Betel. Não é? Os mais antigos aí vão lembrar disso. Então a família de Betel, ela recebia alimentos, e entre esses alimentos existiam as uvas, é claro, né? Lá nos Estados Unidos. Então as testemunhas de Jeová não foram neutras nesse ano, porque houve um movimento muito grande político que gerou muita informação, enfim. Então todos nos Estados Unidos nessa época, então houve esse movimento entre todas as pessoas e também entre os religiosos da época, e entre eles as testemunhas de Jeová, que se dizem neutras, mas nessa época e futuramente também, né? Eles não são neutros, coisa alguma. Vamos lá, ó, continuando lendo aqui, ó. Imigrantes filipinos e mexicanos trabalharam por décadas ao longo da costa oeste, movendo-se com as estações para colher as colheitas da região, no caso as uvas, né? O contingente filipino, em particular, estava ficando inquieto, pois muitos dos trabalhadores estavam envelhecendo e ansiosos por assistência médica decente e fundos de aposentadoria, quando um deles, o trabalhador, o Larry Itlilong, acho que é isso que diz, né? Declarou greve em 8 de setembro, pediu o apoio da Associação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas e de sua organização mexicano-americana, o qual é o fundador, o Sr. César Chaves e Dolores Huerta. Embora Chaves tivesse reservas sobre a capacidade de seu sindicato de fazer greve, e ele colocou a questão para os trabalhadores, que aderiram com entusiasmo. A greve durou 5 anos e passou por várias fases desde o princípio. Os já pobres trabalhadores agrícolas enfrentaram oposição da aplicação da lei e cruel tentativas de sabotagem por parte dos produtores. Alguns relataram que os agricultores fecharam o abastecimento de água aos seus escassos dormitórios à medida que a frustração crescia, e os trabalhadores falou cada vez mais de violência. De 3 anos depois de greve, Chaves decidiu continuar a greve de fome, imitando seu herói Mahatma Gandhi, além de encerrar as ligações pela violência.
Então que vai falar do sindicato e tal, desse movimento chamado boicote das uvas. E entre o boicote das uvas estava a Testemunha de Jeová. Na página 13, olha só as fotos do movimento, né, do César Chaves e o boicote das uvas, sobre o boicote das uvas. Na página 13, aqui ou 14, se eu não me engano, vai ter uma matéria do New York Times, The New York Times. Olha, um jornal muito conhecido no mundo, não é? O qual cita as testemunhas de Jeová. Olha só, The New York Times, Jehovah Witness Join Grab Boycott. Vamos traduzir aqui pra gente ver, entender melhor, que de inglês também eu não entendo nada. Vamos lá aqui no Google Tradutor. O que diz a capa do New York Times, olha lá, o jornal The New York Times, Testemunhas de Jeová. Junta-se a uva boicote em 11 de julho de 1969. Olha só, então em 1969, as Testemunhas de Jeová não foram neutras, elas estiveram sim politicamente misturadas junto com as pessoas. Quando você entra aqui, ó, nessa parte aqui, é uma parte paga da matéria. Você tem que ser assinante para ler toda a matéria. Mas o interessante, quando você... Olha só, ele está traduzindo aqui. O interessante é que esse César Chaves, que era o sindicalista, ele foi direto falar com as Testemunhas de Jeová. Ele procurou as Testemunhas de Jeová. É o que diz aqui, ó. Olha lá. Nessa parte aqui que eu falei que é paga, você tem que pagar. Olha lá, os assinantes do New York Times, é pago isso aqui. Você tem que pagar para você pegar toda a impressão, né, da matéria que ele fala das Testemunhas de Jeová. O texto completo não está disponível para este artigo digitalizado, arquivo digitalizado. Os assinantes e tal, olha lá. Olha só aqui, ó, o que diz aqui, ó. As Testemunhas de Jeová concordaram ontem com o pedido de César Chaves, o sindicalista do movimento do boicote das uvas. As Testemunhas de Jeová concordaram. Diretor do United Farm Works, para cancelar todos os pedidos futuros de uvas cultivadas na Califórnia. Então as Testemunhas de Jeová também concordaram. As TJs também participaram. Assim diz o The New York Times. Isso não é coisa de apóstata. Isso não é coisa minha que eu inventei, não, que eu criei, que eu tenho ódio pelas Testemunhas de Jeová, que eu persigo as Testemunhas de Jeová. Senhor Clayton, eu não persigo ninguém. Eu sou uma fonte de informação, somente isso. Eu faço um favor à sociedade e ao mundo. Eu passo informações. Eu quero informar as pessoas, porque o seu corpo governante, Sr. Clayton, e você também, Sr. Clayton, sorveteiro de Caçapava, seu covarde, seu medroso, você odeia que as Testemunhas de Jeová saibam da verdade. Você quer ocultar, você não tem honestidade alguma, cidadão. Você quer que as pessoas morram na ignorância. É isso o seu objetivo. Mas o meu objetivo, eu amo as Testemunhas de Jeová. Eu quero que as Testemunhas de Jeová saiam dessa seita. Eu quero que as Testemunhas de Jeová conheçam o verdadeiro evangelho que liberta, o verdadeiro Jesus que liberta. Esse é o meu objetivo. Eu não odeio ninguém, eu odeio a mentira. O papel que você faz, Sr. Clayton, eu odeio o que você faz. Você odeia que as pessoas saibam a verdade. Agora, o meu caso não, o meu caso, eu quero que as pessoas saibam a verdade. A diferença está nisso. Então, em 1965, o boicote das uvas, as Testemunhas de Jeová estavam sim envolvidas. Eu quero aqui na página mais abaixo, que fala que as Testemunhas de Jeová estavam politicamente ligadas ao movimento das uvas, junto com judeus, católicos e outros movimentos religiosos. As Testemunhas de Jeová estavam juntos com a cristandade, com a Babilônia. Olha só, Testemunhas de Jeová, essa parte aqui, ó, que tá grifada em amarelinha.
vamos aqui traduzir para o Grogam o que diz essa parte grifada do PDF. O PDF vai ficar no link junto para todos verem, lerem e saberem dessa verdade. Outras fontes: a mídia inadvertidamente ajudou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais a divulgar o envolvimento de grupos religiosos em diferentes pontos da greve, lá em todos os Estados Unidos, né? Esses grupos variou de Testemunha de Jeová. Olha só, seu Cleiton, seu Cleiton, quero que você leia isso aqui, seu Cleiton. O grupo que você defende, a seita que você defende, seu Cleiton, estava junto. Eles decidiram não servir. Olha lá, eles decidiram não servir uvas em sua festa em 1969. Olha só, seu Cleiton. O que acontece? A família de Betel era alimentada por esses trabalhadores, não é? Então a família de Betel corria um grande risco nessa época, né? Já estava sem as uvas e outros alimentos, porque os trabalhadores do Testemunho de Jeová, eles pararam, eles decidiram, né, não servir as uvas na sua festa em 69. Olha lá, convenção para vários rabinos judeus e grupos que apoiaram a causa, como Judeus pela Justiça Urbana. Essa cobertura da mídia foi útil para o sindicato, especialmente quando o clero não católico esteve envolvido em incidentes altamente divulgados. Olha só, então, Testemunho de Jeová, vocês estiveram juntos com outros movimentos religiosos, não é? Outros movimentos vocês estiveram juntos. Tá aqui esse documento, olha lá, esse outro jornal também tá comentando de Gateway, olha lá, ele tá falando, né, desse mesmo assunto do boicote das uvas. Tem essa parte aqui que não dá pra gente copiar, tá? E entender também o que tá dizendo aqui, ó. Nessa parte aqui, tá bem apagado, é um jornal antigo, né? Então tá aí, gente, olha, o boicote das uvas. Esse aqui é um caso interessante, eu tava lendo rapidinho também. Essa mulher conta, né, da sua mãe, que a sua mãe era Testemunho de Jeová. Ela teve vários homens, né? Vários homens e tal, mesmo sendo Testemunho de Jeová, vários homens com filhos diferentes, um de cada homem, né? Então ela conta que essa mulher aqui, essa matéria. O PDF vai ficar aí, depois você lê. 523 páginas, é muita coisa pra gente ler, muita informação, olha lá, tudo que tá em amarelinho aqui, a pessoa, ela marcou e tem tudo a ver, não é? Com as TJs junto, não sendo neutras, participando do movimento das uvas em 1965. Tá aí a matéria, gente. Deus abençoe. Compartilhe essa informação. Mostra claramente que as Testemunhas de Jeová nesse ano estavam junto com a Babilônia Grande, estavam ligadas politicamente no movimento das uvas, ok? Deus abençoe e até mais. Fiquem com Deus. Até mais.